Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à leitura do nosso livro, Nada de Especial, da monja Charlotte Jokubeck. Vamos fazer a leitura do quinto texto do segundo capítulo. É um texto muito forte, eu vou ler com calma, que é para a gente poder refletir sobre o que ele está nos querendo dizer. Muito forte. Para a gente poder entender esse capítulo, eu quero que você entenda o seguinte. Há várias perspectivas de praticar. Vamos resumir em duas. Há aquelas pessoas que praticam pelo ego, para conseguir coisas para si, e há aquelas pessoas que praticam, como o Zen gosta de dizer, praticam por praticar. É sobre isso que fala esse texto. O texto ele se encontra na página 54. O título é A Fala que Ninguém Deseja Ouvir. E ela diz assim: se formos honestos, teremos que admitir que o que queremos da prática é o maior conforto de nossas vidas. Esperamos que aquilo que nos incomoda agora não nos incomode depois. Quando agimos movidos pelo ego, esperamos obter benefícios pessoais da prática. Podemos ter uma certa limitação de paciência. Depois de alguns meses de prática, podemos começar a sentir que fomos ludibriados caso nossa vida não tenha melhorado. Eu vou ler de novo, olha que bonitinho. Quando agimos movidos pelo ego, esperamos obter da prática benefícios pessoais. Podemos ter uma certa limitação de paciência. Depois de alguns meses de prática, podemos começar a sentir que fomos ludibriados, caso nossa vida não tenha melhorado. Entramos na prática com uma certa expectativa ou com uma exigência que ela, de alguma forma, irá incumbir-se de resolver os nossos problemas. Nossas exigências básicas são para que nos sintamos bem e nos tornemos mais felizes, que tenhamos mais paz e serenidade. Esperamos não ter mais que aturar aqueles sentimentos horríveis, sentimentos de contrariedade, e desejamos, sonhamos, que iremos conseguir tudo o que desejamos. Esperamos que, em vez de ser insatisfatória, nossa vida se torne mais gratificante. É isso que a gente vê na prática. Ou melhor, nos praticantes comuns que vêm aqui. As pessoas vêm com esse objetivo, que minha vida melhore consideravelmente e eu não tenho muito tempo a perder. Só que elas não param e pensam que tem uma vida, que tem algumas coisas ali muito cristalizadas. Eles não pensam nisso. Eles às vezes nem sabem disso. Então alguns vão um pouco mais além, se dedicam um pouquinho. Aí se a vida não melhora, o que é que eles dizem? Fui ludibriado. A prática não me oferece nada. O que é uma pena, porque a vida segue e a maioria segue infeliz. Porque a vida, ó, sempre chama.
Exigimos que a prática nos deixe mais confiantes e que obtenhamos cada vez mais aquilo que queremos. Se não dinheiro e fama, pelo menos algo próximo. Isso é principalmente para aqueles que desejam ser monges, monjas. Embora talvez não queiramos admiti-lo, exigimos que outra pessoa tome conta de nós e que as pessoas próximas atuem em nosso benefício. Esperamos ser capazes de criar condições de vida que nos sejam agradáveis, como o relacionamento certo, o trabalho certo e o melhor programa de estudos. Para aqueles que nos identificamos, queremos ser capazes de consertar suas próprias vidas. Para aqueles com quem nos identificamos, queremos ser capazes de consertar suas próprias vidas. É mais ou menos aquela frase que o brasileiro gosta de dizer: se eu jogar e ganhar na cena, eu vou ajeitar a vida dessas pessoas. Não há nada de errado em querer qualquer uma dessas coisas, mas se pensarmos que alcançá-las é do que trata a prática, então ainda não teremos entendido. Não há nada de errado em querer qualquer uma dessas coisas, mas se pensarmos que alcançá-las é do que trata a prática, ainda não a teremos entendido. A segunda perspectiva, a que não está baseada no ego, é bem diferente. Queremos ser capazes de criar harmonia e crescimento para todas as pessoas. Como aquele texto Justiça que a gente leu, né? Estamos incluídos nesse crescimento, mas não somos o centro dele. Conforme essa perspectiva vai se fortalecendo, começamos a desfrutar o serviço que prestamos aos outros e temos menos interesse em saber se servir aos outros atrapalha o nosso próprio bem-estar. Pessoal, olha que coisa linda, não é? Às vezes a gente é muito preocupado com a nossa própria agenda, com as nossas próprias questões, e a gente não tem uma vida satisfatória quando a gente age assim. Porque a gente está no ego ali. Quando a gente solta um pouquinho esse ego e se abre para as experiências, a vida fica muito satisfatória. Olha que coisa profunda que ela está dizendo. Eu vou repetir. A segunda perspectiva, que é a prática não baseada no ego, é diferente. Queremos ser capazes de criar harmonia e crescimento para todas as pessoas. Estamos incluídos nesse crescimento, mas nós não somos o centro dele. Conforme essa perspectiva vai se fortalecendo em nós, começamos a desfrutar o serviço que prestamos aos outros e temos menos interesse em saber se servir aos outros atrapalha o nosso próprio bem-estar. Se eu fosse você aí que está assistindo, eu faria assim: colocaria play, ouviria uma parte, pausava, refletia. Refletia, play, pausava, refletia. Vamos lá. A prática diz respeito a deslocar-se da primeira perspectiva para a segunda perspectiva. Mas existe uma armadilha inerente à prática. Se praticarmos bem, muitas das nossas exigências da primeira perspectiva podem ser satisfeitas. Temos mais probabilidade de nos sentir melhor, de ficar mais confiantes. Podemos nos sentir mais à vontade com nós mesmos. E é verdade, isso acontece de fato. A verdadeira razão da prática é servir
a vida de maneira mais plena e produtiva que pudermos. A verdadeira razão da prática é servir a vida de maneira mais plena e produtiva que pudermos. E isso é muito difícil para a nossa compreensão. A verdadeira prática é muito mais voltada para enxergarmos como nos ferimos e magoamos os outros com atos e pensamentos iludidos. De novo, a verdadeira prática é muito mais voltada para enxergarmos como nos ferimos e magoamos os outros com pensamentos e atos iludidos. Magoamos os outros por estarmos tão perdidos em nossos pensamentos que nem sequer conseguimos enxergá-los. Pesado, né? A prática é sempre uma batalha entre aquilo que queremos e aquilo que a vida quer. Não venham a este centro para se sentirem melhor. Este não é o lugar para isso. O que quero são vidas que cresçam e possam tomar conta de mais coisas e de mais pessoas. Isso aqui eu queria fazer um comentário, né? A gente aqui é um espaço de prática pequeno, diante do que a gente encontra o Brasil afora, mas nós somos um lugar que temos muita coisa para fazer. Temos que limpar as imagens, nós temos que ajeitar os incensários, ajeitar as velas, limpar, varrer, passar o pano, trocar as águas dos passarinhos, né, do beija-flor, aguar as plantinhas. Então, se você quer ser um praticante, zen, principalmente, você precisa sair um pouco desse eu, desse meu lugar, que é o lugar mais importante, e servir também, ajudar também ao local de prática que você frequenta. É isso que ela está dizendo aqui. O que eu quero são vidas que cresçam, a gente precisa melhorar, para que possam tomar conta de mais coisas, olha que coisa linda, e de mais pessoas. É tão bom quando a gente vê que as pessoas chegam e começam a se interessar para a prática, pedindo para bater o sino, perguntando em que eu posso ajudar. Muitos de vocês já têm essa característica, né, de querer fazer alguma coisa. Pergunte, se não tiver presente, pergunta a outra pessoa, pergunta aos mais antigos. Se a gente esquecer de alguma coisa do monge ou os praticantes, eu acho que está faltando tal coisa. É para isso que esse espaço existe. A Casa Limpa existe para isso aqui. Olha agora. Tenho notado nas conversas com pessoas novatas que muitas vezes minhas palavras simplesmente não são registradas. As palavras tocam por um tempo, por um momento, a superfície deles e depois se esvaecem. Com o tempo, porém, as palavras não irão mais sumir com tanta facilidade. Alguma coisa começa a assentar. E conseguimos ver que a vida é muito diferente daquilo que achávamos que poderia ou deveria ser. Com o tempo, olha os passarinhos. Com o tempo, aumenta a capacidade de simplesmente sentar-se com o que a vida na verdade é. Com o tempo, aumenta a capacidade de simplesmente sentar-se com o que a vida de fato é. Essa mudança não acontece do dia para a noite. Somos obstinados demais para isso. Ela pode ser acelerada por uma grande enfermidade, um forte desapontamento, perda,
grave ou um problema muito sério. A prática Zen é difícil porque cria desconforto e nos coloca cara a cara com os problemas que temos em nossas vidas. Sentar em silêncio quando estamos contrariados e gostaríamos realmente de estar fazendo alguma outra coisa é uma lição que se assenta pouco a pouco. Não pense que toda vez que eu estou aqui, eu só quero estar aqui e pronto. Tenho muitas coisas para fazer das escolas. Tenho outros relacionamentos para viver. Tenho família para viver. Mas eu fiz essa escolha de estar aqui. E é sempre bom estar aqui. É sempre bom estar praticando. Né? Então isso é uma coisa importante também. Quando de repente você disser, hoje eu não vou para a prática. Fazer alguma coisa quando a gente está contrariado, como diria inclusive meu primeiro professor, nos ensina também humildade. Nos ensina humildade. De novo, sentar em silêncio quando estamos contrariados e gostaríamos de estar fazendo alguma outra coisa é uma lição que se assenta pouco a pouco. Lentamente começamos a compreender aquilo que meu aluno dizia. Agora eu sei o que é a minha vida. Estamos equivocados se sentirmos pena dele. Talvez ele seja um dos felizardos. Quando você for ler esse capítulo, você vai entender o que é. A prática não é para mudar aquilo que fazemos. Ela se refere a tornarmos-nos grandes observadores e a vivenciarmos aquilo que está se passando conosco. Se estamos praticando corretamente, os programas antecipados do nosso ego pouco a pouco desaparecem. Se estamos praticando corretamente, os programas antecipados do ego aos poucos desaparecem. Não deveríamos pensar a prática como um modo de chegar a alguma parte. Não há lugar nenhum para onde ir. Se nos mantivermos sentados para praticar por um longo tempo bastante, as coisas vão se tornando um pouco mais claras. Se vemos alguém além de nós como uma pessoa para ajudar, podemos estar certos de que arranjaremos problema. E um aluno diz, às vezes, o mais valioso para alguém não é o que podemos fazer por ele, mas é o que não fazemos. Está aqui mais um texto intitulado de A Fala que Ninguém Quer Ouvir. Boas reflexões. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela prática.